irmãos, vamos começar aqui a nossa aula sobre expressões algébricas, tá? Aqui nós temos o dado teórico deste conceito. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que a gente vai estar reduzindo aí a qualidade dos vídeos para PC. Então, é uma versão mais para tablet e celular, tá bom? Por que isso? Para os vídeos ficarem mais acessíveis, não gastar muito os seus dados e para que eu possa fazer o upload de forma mais rápida, tá bom? Expressões algébricas, vamos lá, sem demorar muito, né? O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma combinação de números e letras que representam números. E isso é uma combinação de números e letras que representam números, tá? Então, essa letra que está aqui representa um número que você não sabe. Beleza? X ao quadrado menos 5xy mais 2y elevado à quarta potência é uma expressão algébrica. Isso aqui também é uma expressão algébrica. Isso aqui também é uma expressão algébrica, tá? Então, é uma combinação de letras que representam números com números, né? Ou números com letras, né? Podemos dizer assim também. Tá certo? Pegando aqui o 3x. Vamos explicar mais alguma coisa aqui. Esse aqui nós chamamos de coeficiente numérico. E esse aqui é o coeficiente literal. O objetivo dessa identificação é que quando começarmos a usar esses termos, você não venha ficar perdido. Saiba do que estamos falando, tá bom? Muito bem. O que é um termo? Um termo consiste de produtos e quocientes de números e letras que representam números. Então, primeiramente, vamos devagar. Um termo consiste de produtos. Quando a gente fala de produto, a gente fala de multiplicação. Então, esse valor aqui, x elevado ao quadrado, y elevado ao cubo, está em multiplicação, ou seja, é um produto. O 6 com certeza está multiplicando o x ao quadrado, está multiplicando o y ao cubo, tá bom? Então, isso é um termo, tá? Beleza, gente? Isso aqui também é um termo, olha. Uma fração, por exemplo. Tudo bem? Um termo. Um termo. Beleza? Aqui não tem dois termos, não. Tem um termo só. Podemos ter ali dois monômios. Mas temos um só termo. Tudo bem? Agora, as expressões algébricas que a gente tem que entender que elas podem ser formadas de mais de um termo, né? Por exemplo, aqui nós temos uma expressão algébrica formada de 3 termos. Aqui é só um termo. E aqui nós temos 4 termos, né? Quando a expressão algébrica é formada de um único termo, nós chamamos de monômio.
Pronto. Isso aqui é um monômio, tá bom? Segundo muitos teóricos, né, eles não concordam, por exemplo, que se o coeficiente literal vier debaixo de uma raiz, que isso não é um monômio. Se vier no denominador, também não é um monômio. Tá certo? E aqui eu quero fazer algumas observações, né? Isso aqui é um monômio, certo? É um monômio. 1/3 é um monômio, número ali no denominador. O 0 é monômio chamado monômio nulo. O A mais B não é um monômio, tá? Segundo aí muitos teóricos. A explicação dessa teoria tem a ver com que o termo pode ser. Ele pode ser inteiro e racional, tá? Quando a gente fala inteiro, se você assistir o primeiro vídeo, você vai saber que estamos falando do conjunto Z. Irracional do conjunto Q. Beleza? Então, a raiz de x, qual é? Não é racional em si, tá certo? A raiz em si, a raiz de x não é racional em si. Potências inteiras positivas das variáveis multiplicadas por um fator que não contém nenhuma variável, por exemplo, 7 multiplica x ao cubo, y à quarta potência, né? Pode se encaixar no nosso exemplo, tá? São inteiros irracionais. Esses fatores aí são inteiros irracionais com todas as suas variáveis presentes, tá? Agora, aqui você não tem uma variável, um número racional, quero dizer, tá? 1 dividido por x, quanto é que é? Você não pode dizer que valor é esse, tá bom? Então, vem dessa explicação do que é um termo, tá? O termo tem que envolver aqui esses dois números, tá bom? Tem que haver multiplicação, tá? Tem que estar numa posição de produto. Tudo isso caracteriza o termo. Mas isso é extremamente elementar, não vamos nos prender a isso. Bom, um binômio é uma expressão algébrica que consiste de dois termos. Nós temos aí um binômio, tá certo? Pode ser uma soma ou uma subtração, tá? Desde que tenhamos aqui dois monômios em soma, né? Nós temos aí um binômio, tá? E um trinômio, você já sabe o que é, né? Já deve estar desconfiado. E se você tem aí três termos em soma ou em subtração, você tem um trinômio.
É importante você notar que quando você tem um monômio dessa forma, voltando no monômio que eu esqueci de dizer, ou se disse muito rápido, né? É que esses coeficientes, né, que estão em multiplicação chamam-se fatores, tá? São fatores. E existe também algo que a gente não pode esquecer, é que o fator de um termo é denominado coeficiente do resto do termo. Por exemplo, você tem essa expressão aqui, que acabamos de colocar aqui, tá? Se você isolar, olha o verbo que eu estou usando, isolar, o 5x ao cubo, este y ao quadrado vai ser o coeficiente de 5x ao cubo. Se você isolar apenas o 5, o resto que sobra aqui vai ser o coeficiente. Vai ser o seu coeficiente. Se você isolar o y ao quadrado, o 5x ao cubo será seu coeficiente. E para que serve isso? Para você usar nas equações. Você precisa saber quem é coeficiente de quem, porque, por exemplo, se você tem 5x ao quadrado, por exemplo, igual a 3. Tá bom? Você quer saber o valor de x. Então você vai ter que isolar. Só que você não pode desmembrar ele da potência. Até pode, né? Se separar em fatores dependendo do que você quer. Mas de x aqui você tem que isolar com a potência. Isolou o 5. Passa para o outro lado dividindo. Ainda não vimos aí equações, mas é isso. Depois a gente tira a raiz quadrada para continuar, né? Corta, expoente com índice. E você tem o valor de x. Suponhamos que você tem um monômio maior. Né? Tem um monômio maior. Então você quer saber o valor de quem? De z. Você vai isolar o z. Né? E a gente aprendeu que aqui todo mundo está multiplicando. Certo? Se você quer o z, o resto tem que passar para lá dividindo. E depois você faz o mesmo esquema, né? Vai ter que tirar, para você determinar o z, você vai ter que tirar a raiz. Mas essa raiz tem que ser dos dois lados. Como a gente já viu a propriedade da raiz, né? A gente já sabe mais ou menos como funciona. Expoente corta com índice. Essa aula da raiz eu vou ver se coloco para vocês, tá? E aqui a gente não cortou nada, deixa assim. Então, você compreender quem é coeficiente literal, quem é coeficiente numérico, isso é importante para resolver as outras questões.
Vamos falar do grau, né? Grau de um monômio e o grau de um polinômio, tá? Só esclarecendo que polinômios, né? O que é um polinômio? É toda adição algébrica indicada de monômios, tá bom? Então, como vimos, nós temos aqui, deixa eu ver mais, um binômio, tá? Isso aí é um polinômio, tá bom? Então você vê que nós temos aí a adição de dois monômios. Eu falei adição, mas pode ter subtração também, tá certo? Quando eu falar de adição, estamos falando de subtração, estamos relacionando, né, a subtração. Quando falarmos de multiplicação, estamos relacionando a divisão. E quando falarmos de potenciação, estaremos relacionando a radiciação. Tá? Não pode desconectar um assunto do outro. Tudo bem? Por enquanto não. Então nós temos aí binômio, trinômio, e até o próprio monômio são considerados como polinômios, tá? Então existe o polinômio de um só termo, que são os monômios. Existe o polinômio de dois termos, que são os binômios. Os polinômios de três termos, que são os trinômios. Tá bom? Mas um polinômio pode ter mais termos, tá? Não precisa estar reduzido a 3. Tudo bem? Então, polinômio é isso. E antes de falar do grau, eu queria falar de termos semelhantes, que eu deveria falar somente na adição, né? Mas eu vou falar logo agora para você, tá bom? Então, quando é que um termo é semelhante? Tá? Quando deixa eu colocar aqui. Quando esse termo possui os coeficientes literais e os expoentes iguais, tá bom? O que pode ser diferente apenas são os coeficientes numéricos. Tudo bem? Coeficientes numéricos, tá? Então, termos semelhantes são isso. Se você tiver isso aqui, ó, 5x ao quadrado mais 3x, não são termos semelhantes, porque o expoente aqui é 1. Tá? Se você tiver 5x mais 3y elevado ao quadrado, 5x elevado ao quadrado mais 3y elevado ao quadrado, embora os expoentes sejam iguais, os coeficientes literais são diferentes. Então, não são termos semelhantes. Para ser termo semelhante, esse conjunto aqui de letras com seus expoentes tem que ser iguais. O que só pode ser diferente é o número. Isso aqui nós vamos relacionar com a adição, a subtração, e quando chegar na multiplicação vai ter uma pequena mudança. Então, quando estivermos falando de adição de polinômios, né, de monômios, polinômios, e multiplicação também, vamos voltar a esse assunto. Você precisa conhecer o grau, como achar o grau de um monômio e também o grau de um polinômio. Ah, pastor, mas o monômio não é um polinômio de um termo? Mas quando a gente faz essa criterização, essa diferenciação sistemática, né? Vamos colocar assim, não é sistêmica não, é sistemática. Então a gente quer dizer que quando a gente coloca o polinômio averso ao termo monômio, a gente está falando aqui que aqui se encaixa somente os binômios e os trinômios, ou seja, a gente está
separando o termo monômio como uma unidade, mas não dentro dessa contagem aqui, tá bom? Bem, então você precisa saber tirar o grau disso, tá bom? Como é que você tira o grau de um monômio? Bom, o grau de um monômio não é nada difícil, né? Mas cai na prova e você precisa saber, na prova da Marinha Aprendiz. Tá? Acredito que caia também em outras aí, né? Mas é tão fácil que de repente eles compliquem um pouquinho mais. Peçam isso, mas compliquem um pouco mais, né? Por exemplo, prova da aeronáutica geralmente é um pouco mais complicada, né? Então nós temos aí, vamos tirar o grau aí desse 4x à terceira potência, y ao quadrado e z elevado a 1. Não pode esquecer desse 1 aí que não aparece. Todo número está elevado a 1, tá bom? Para você colher o grau de um monômio, você tem que olhar para seus coeficientes literais e somar-lhes os expoentes. Então você vai somar 3 mais 2 mais 1. Pronto. Qual é o grau desse monômio? 6, tá bom? Ah, pastor, e o 1 que está aqui no 4? Não soma, não? Não, porque o coeficiente numérico não entra nessa jogada, tá? Ele não faz parte. Ele não contribui para o grau do monômio, tá? Tanto do monômio quanto para do polinômio. Se você tem um polinômio, precisa tirar o grau. Você vai ter que observar o seu termo de mais alto grau, tá? Se você não sabe o que é grau, os polinômios eles possuem um grau, né? Possuem um grau. Deixa eu explicar isso depois. Vamos aqui, onde a gente estava. Mas eu vou explicar essa questão aí do grau, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui um polinômio. Z elevado a 5. Se a letra não estiver boa, é por isso que eu estou falando, né? Pode ser que a letra não esteja muito legível. Muito bem, aqui nós temos um polinômio. Como é que a gente vai saber o grau desse polinômio? Não é a mesma coisa que sair somando todos os termos, né? Igual a gente faz com o monômio. Você vai ter que localizar o monômio. Nós temos aqui 3, formando aí um polinômio. Eu vou localizar o monômio de mais alto grau, tá? E o monômio que exprimir esse mais alto grau, esse grau será de todo o polinômio. Então vamos lá. Aqui nós temos, como o número não entra nessa observação, então aqui nós temos 3 mais 2, 5. Aqui nós temos o 1 do x mais o 5 do z, 6. E aqui nós temos o 3 do x mais o 1 do y, 4. O grau desse polinômio, de todo o polinômio, então, é 6. Perfeito? E agora vem a questão do grau, e de uma forma bem simples para explicar para você, né? Porque essa equação aqui né, é do primeiro grau e essa aqui vou botar um 3 também, é do segundo grau. Por quê? Por causa do termo que tem aí o maior polinômio. Aqui você só tem 1, tá? E aqui você tem 2. Tá bom? Ah, pastor, mas
Ainda na equação do segundo grau, porque não está igualada a zero. Não, é uma equação do segundo grau, tá bom? Se você quiser o zero, vamos deixar assim o mesmo aqui, o 2x. Você passa o 3 para o outro lado. Você só pode igualar zero quando não tiver mais termos aqui. E a única forma de não ter é passando ele para o outro lado e trocando ali o sinal, tá bom? Aí sim você tem a cara certinha da equação do segundo grau. Ainda não estamos estudando equações de forma geral, vamos estudar sim. Mas temos aí a equação do segundo grau, que é baseada num polinômio, tá? A Marinha gosta de brincar com isso, você tem que já sacar tudo isso. Beleza? Então, já sabemos aí como obter o grau, né? Tanto de um monômio, né? Quanto de um polinômio. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Nessa outra observação em relação aos polinômios, eu quero que você entenda uma coisa. Nós chamamos de agrupamento. Agrupamento, tá? Quando você vir um polinômio, veja isso aqui como uma unidade. Quando você vê 2x mais 3 entre parênteses, veja como uma unidade. Os parênteses, os colchetes e as chaves servem justamente para representar essa unidade. Tá? Um polinômio, você não pode... se ele está numa estrutura polinomial, você não pode sair desmembrando sem obedecer às relações matemáticas, tá? Isso é muito importante quando o enunciado diz divida o polinômio 3x ao quadrado menos 3x mais y por 2x mais 5 e coloca assim, né? E aí você aprendeu lá nas expressões numéricas que você deve resolver primeiramente a divisão. Quando você não trata isso aqui como uma unidade, você tende a armar uma conta que não é essa que está sendo pedida no enunciado ou que faz parte da relação matemática, tá? Então você precisa ter cuidado com a questão do agrupamento. Agrupando, você saberá que você deverá montar a expressão dessa forma, né? E aí muda tudo, né? Porque você está vendo como unidades, né? Como se fosse 2 dividido por 3, e aí você monta assim. Tá certo? Agora sim, você vai fazer a divisão correta do polinômio sem incorrer em erros, tá bom? Ainda não estamos na divisão das operações polinomiais, mas já vamos entrar. Tudo bem? Agora, quando você tiver uma expressão algébrica montada assim de forma linear, né? Aí você vai obedecer o mesmo critério que a gente já sabe, né? De parênteses, chaves, né? Você vai ter que começar a resolver a expressão pela sua parte mais interna. E a parte mais interna de uma expressão, a gente aprendeu daquela ordem, são os parênteses, né? Depois vem os colchetes e depois as chaves. Nesse exemplo aqui, nós temos somente chaves e colchetes. De onde você começa a resolução? Você começa a resolução dos parênteses, tá? Nesse caso aqui, você não conseguirá resolver,
porque os termos não são semelhantes, né? Então você terá que usar a regra do sinal, que vamos aprender a respeitá-lo mais na subtração, né? O sinal ele muda. Esse sinal aqui de menos é um sinal regente. Ele vai articular a inversão dos sinais de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, se aqui é mais, vai virar menos. Se aqui é menos, vai virar mais. E aí eu elimino os parênteses. Ficamos só com as chaves. Aqui não temos, de novo, termos semelhantes. Não podemos somar nem subtrair. Vamos ver isso com detalhe em operações, tá? Logo mais, daqui a pouquinho. Então use a tática do parêntese. Aqui é mais, vai ficar menos. Aqui é menos, vai ficar mais. Aqui é mais, fica menos. E eu elimino as chaves. E agora sim eu tenho... Não tenho ainda termos semelhantes, então fica assim. Não dá para resolver mais nada. Mas acabei transformando a minha equação, tirando ela de dentro, né? Tirando ela do mais interno, trazendo para o externo. E isso implica em mudanças de sinais. Beleza? Agora sim a gente vai para o cálculo com expressões algébricas. A adição de expressões algébricas é feita agrupando-se os termos semelhantes. Cálculo com expressões algébricas. Muito bem. Para a gente realizar a adição de expressões algébricas, os termos têm que ser semelhantes. Termos semelhantes. E a gente já viu que para o termo ser semelhante, você precisa ter os coeficientes literais iguais, tá bom? Esse cara tem que ser igual a isso. Coeficientes literais com seus respectivos expoentes, tá? Tanto a letra quanto o expoente aqui em cima tem que ser iguais. Beleza? Então são termos semelhantes. Se não for igual, não é termo semelhante. Quando os termos são semelhantes, aí sim dá para você somar, né? 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Aqui dá para somar, né? E vou somar só os números, não é isso? E o x ao quadrado eu apenas repito. Pronto. Soma de expressão algébrica é assim. Beleza? Estamos somando aí dois monômios. E é esse o princípio, tá bom? Agora a gente tem que colocar em contraste, que assim vocês guardam melhor, com a multiplicação. Mas o senhor nem falou ainda da subtração. Bom, os meus métodos não são nada convencionais. Então, muito bem. Na multiplicação, tá? No caso aqui é de monômios, os termos não precisam ser semelhantes, como nesse exemplo que eu estou colocando aqui, tá? Não são semelhantes. Você vê que se diferem pelo expoente. O expoente de um termo é 2 e do outro é 1. Beleza?
E aqui você pode realizar, é diferente da soma, né? Na soma você não poderia. Aqui você pode realizar, só que você não só realiza a multiplicação dos números, como na soma, que você só faz a adição dos números e repete o coeficiente literal com o seu expoente, né? Aqui você multiplica todo mundo. Então aqui nós temos 4. As bases é iguais, ou seja, mesmo x, e a gente soma os expoentes. Propriedade aí da potenciação. Beleza? Então, voltando aqui na adição, para você fazer a adição, os termos têm que ser semelhantes. Bem, vamos fazer aqui uma adição. Adição é de polinômios. A gente coloca aí vários monômios, né? E a adição de um monômio só é fácil, né? De polinômios é um pouco diferente. A gente precisa organizar verticalmente para fazermos aí essa adição. Então vamos pegar aqui um número 7x mais 3y, a terceira potência, menos 4x. E vamos somar, né? Vamos somar com 7x, y, não, deixa eu aumentar isso aqui. Vamos colocar aqui 3x, vamos colocar também 2y, a terceira potência. Vamos colocar o 7xy. Tá? Vamos botar mais aqui. Vamos colocar mais. Maravilha? Como é que a gente faz para somar tudo isso? A gente organiza verticalmente, tá? Vou pegar aqui o primeiro. Vou pegar o segundo. E vou alinhar aqui, organizar, obedecendo aí a semelhança de termos, tá? São semelhantes, então eu posso fazer. Deixa eu melhorar esse. Tem um sinal demais, tá? Então vou colocar aqui o 3x menos semelhante, então posso colocar observe que isso aqui eu já não posso colocar aqui debaixo do 3x para somar, porque não são semelhantes, e a nossa soma vai acontecer assim, certo? Estou organizando em parcelas, vai acontecer de cima para baixo. Então os termos precisam ser semelhantes um debaixo do outro. Mas estou vendo aqui que o menos 5x então eu coloco menos 5x. Tá? Vou olhar aqui o próximo aqui, né? Tem que ser 2y elevado ao cubo. Então tenho que colocar aqui o 6. E assim eu vou organizando a minha soma. E agora sim, quem estava faltando é o mais 2xy. Vai ficar aqui. E faço essa soma normal, tá bom? Obedecendo a regra aí dos sinais. Beleza? Então, como nos termos semelhantes na soma,
O x não sofre transformação durante a operação, ele fica intacto. Repito ele aqui. E vou me concentrar somente nos números. Beleza, gente? Tenho 7, tenho 3. 7 mais 3, 10. Tenho 10, devo 5? Tenho 5. Tá? Próximo. Tenho 3y elevado ao cubo. Devo 2y elevado ao cubo. Tenho só y elevado ao cubo. Tenho y elevado ao cubo. Devo 6y elevado ao cubo. Devo 5y elevado ao cubo. Tá? Em outras palavras, 3 menos 2, 1. 1 menos 6 menos 5. Vamos lá. Devo 4, tenho 7. Tenho 3. Tenho 3, tenho 2, tenho 5. E repito aí os outros camaradinhas. Beleza? Aqui está então o nosso resultado final. Na prova, por convenção matemática, costuma-se colocar os monômios em ordem decrescente, de grau. Então, nesse caso, o menos 5y, a terceira potência, ficaria aqui, né? E os outros você poderia, são de primeiro grau, poderia organizar aí da melhor forma. Então, é muito interessante observar isso, porque na prova a resposta pode estar assim, tá? E no primeiro vídeo já vimos que essa ordem aqui de somas não interfere no resultado final, pode estar de outra forma assim. Vamos para a subtração de polinômios. Bom, vamos subtrair dois x ao quadrado menos 3xy mais 5y ao quadrado vou extrair de quem? De 10x ao quadrado menos 2xy menos 3y ao quadrado. Vou tirar esse cara desse. Então isso vai ficar aqui na frente. E esse embaixo estou organizando por termos semelhantes. Beleza? E vou subtrair. Vou colocar um sinal de menos aqui. Só que esse sinal de menos é o bendito do sinal regente. Vamos colocar ele de outra cor. Vou colocar ele de azul. Tá? Ele é um sinal regente que você não pode mover. Então, vou colocar entre parênteses. Porque o que acontece com esse sinal? Ele muda os sinais dentro do polinômio, no polinômio, dentro do polinômio que está dentro dos parênteses, né? Então, onde é mais vai virar menos e onde é menos vai virar mais, né? Então, vou transformar aqui, obedecendo agora a regra, e vou colocar de uma outra cor aqui para que você veja que estamos mudando as coisas por causa do sinal. Então, onde é mais, né? Aqui é mais. A gente vai mudar para menos. Onde é menos, mudo para mais. Onde é mais, mudo para menos. Beleza? Então, mudei. Você poderia reescrever aqui, se quisesse. Já com o sinal mudado direitinho, tá? Mas fiz esse rabisco assim para que você possa entender
que esse sinal ele provocou isso, a mudança, a inversão de sinais dentro do polinômio que está dentro dos parênteses. Beleza? Agora a gente vai fazer aí a subtração normal, tá? Tenho 10, devo 2. Tenho 8x ao quadrado, tá? Devo 2, tenho 3. Tenho x elevado a 1, não preciso colocar, né? Tenho x ali. Quer dizer, tenho 1x, não x elevado a 1. Tenho 1x. Tenho 1x, só que esse 1 a gente não precisa colocar, tá? Opa, tenho 1xy, desculpa. As letras, tá? Agora aqui, devo 3y ao quadrado, devo 5y ao quadrado, devo 8y ao quadrado, tá? Então, na subtração de polinômios, você deve prestar bastante atenção para não cometer erros, beleza? Continuando, dependendo do que você esteja fazendo, você pode organizar os polinômios, subtrair os polinômios de forma linear, como estão acostumados. Estou apenas treinando com vocês a forma vertical, porque na divisão a gente precisa da forma vertical, tá bom? Mas você poderia fazer a subtração na forma linear, como você já está acostumado, né? Desde que coloque entre parênteses, né, para não fazer confusão, tá? Porque aqui nós temos o sinal de subtração regente. Se você não encontrar esse termo regente por aí, é porque o pastor Alexandre inventou ele e disse que esse sinal apenas muda, é um sinal de menos que muda quem está dentro. Prefiro dar uma coroa para ele, porque é ele que é o rei aqui, manda no pedaço, manda nessa expressão aqui, tá bom? Se fosse um sinal de mais, bastaria só eliminar os parênteses sem mexer nos sinais, tá? Se fosse um sinal de mais, mas é um sinal de menos. Então você pode resolver linearmente, tá? Então vamos mudar os sinais. Onde é mais, vira menos. Aqui era mais, virou menos. Aqui é menos, vai virar mais. E aqui é mais, vai virar menos. Botei o x aqui que eu tinha esquecido, tá, gente? Aí você elimina os parênteses. Depois que você fez isso, elimina os parênteses. E para fazer essa operação, você vai ter que organizar, colocar os termos semelhantes juntos, né? Então, 10x ao quadrado, vou ver aqui quem é x ao quadrado, esse cara aqui é, né? Tem mais? Não tem. Então, coloco ele aqui, né? Com a perninha para cima, esse 2, deixa sem vergonha para lá. Vamos ver aqui quem é XY. Quem é igual a ele? Deixa eu ver aqui se tem. Tem aqui, ó. Maravilha, né? Coloco o 2xy e o termo semelhante, que é o 3x, tá? E por fim, sobrou a galerinha aqui do y elevado ao quadrado, né? Vamos juntar isso também, esses termos semelhantes. E aqui a gente resolve, né? De forma normal. Tenho 10, devo 2. Tenho 8x ao quadrado.
né? Vamos ver aqui, esses aqui, né? Devo 2, tenho 3, né? Tenho x e y. Devo 8 y ao quadrado. Tá bom? Então, você vê que, observa que a conta ficou igual a outra, né, fazendo de forma linear. Mas temos que treinar a forma vertical por causa da divisão de polinômios. Tá bom? Então essa forma vertical é interessante. A multiplicação de expressões algébricas é realizada multiplicando-se os termos de cada fator das expressões. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Vamos colocar um termo aqui, 5x ao quadrado. Vamos multiplicar por um monômio também. Vamos botar 5x, vamos botar 2x elevado a 3. E vamos colocar um z. Para a gente ver se a gente explica já tudo de uma vez, tá? Então, nós temos aqui esse monômio em fatores, saiu aqui, voltou, tá certo? Vamos colocar em fatores, olha, assim, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, para não misturar as estações aqui, tá? Muito bem. Você vai multiplicar o coeficiente numérico com coeficiente numérico. Em outras palavras, vai fazer a multiplicação. Isso aqui é uma multiplicação de monômios, tá? Você vai ver quem é semelhante e vai multiplicar por quem é semelhante, tá? Nesse caso, o y não tem aqui. É só repetir ele. E o z também não tem aqui. É só repetir, tá? Então, como vai ficar? 5 vezes 2, 10. X ao quadrado vezes x elevado à terceira potência. É x elevado a 5. Repetir a base e somei os expoentes. Y vezes talvez 1, porque não tem ninguém ali para ele. Repete. E o z também repete. Tá? É a multiplicação feita entre monômios. Tudo bem? Bom, se você tiver uma multiplicação mais extensa, né, com 3 monômios, por exemplo, você não vai mudar a tática. Vai fazer a mesma coisa, vai usar a mesma tática. Por exemplo, menos 3x ao quadrado, y elevado a 3, né? Vamos colocar entre parênteses, vezes 2x elevado à quarta potência, y, menos 4x, y elevado à quarta potência, z elevado ao quadrado. Vamos multiplicar isso aqui. Vou pegar outra cor, né? Pego primeiramente aqui os coeficientes numéricos, né? Então, menos 3 vezes 2, vezes mais 2, vai dar menos 6. Menos 6 vezes menos 4, né? Menos com menos, vai dar 24 no final. Positivo, né? É isso aqui, ó. Menos 3 vezes mais 2 vezes menos 4.
né? Aqui, ó, menos, mais menos, e menos com menos, mais. No final, dá mais. Vamos chegar agora, né, os coeficientes literais iguais aí com seus expoentes. E vamos multiplicar. Não esqueça que esse x aqui, ele está elevado a 1. E aqui basta você repetir a base e somar os expoentes. E aqui eu não somei, né? Sai pra lá. Agora sim, somei. Vamos pegar agora o y. Tem uns 3 monômios. Beleza? Repete a base e soma-se os expoentes. Vamos pegar agora o z. Ele tem no primeiro monômio, no segundo não tem, e no terceiro tem. Pronto. Aqui está o resultado da multiplicação. Vamos pensar agora na multiplicação de um monômio por um polinômio. A gente coloca o monômio, a gente coloca entre parênteses, né, para não misturar as coisas. Vou colocar aqui um polinômio. Beleza? E aqui você vai ter que fazer uma organização para multiplicar isso. Porque você vai multiplicar este polinômio por outro polinômio primeiramente. Multiplica esse por esse. Depois ele pelo segundo polinômio, esse por esse. E depois ele pelo terceiro. Tá? Muito parecido com... Parecido não, é a distributiva, né? Quando você tem um 2, x mais y mais z, mais z não, mais 3, vamos botar mais 3. Né? Você tem um número aqui e você tem que multiplicar para sair daqui, né? Beleza? A mesma coisa está acontecendo ali com os monômios, só que você não está lidando com um número específico, está lidando com um produto de números e letras, tá? Mas a regra é a mesma. Então a gente vai resolver isso aí. Vamos lá. Primeiramente vamos multiplicar pelo primeiro monômio, tá? Seguindo o mesmo esquema, né? Coeficiente numérico, depois os coeficientes literais. Então, 5 vezes 3, 15. Maravilha! X ao quadrado vezes x x ao quadrado vezes x é x elevado a 3. Y. Tá bom? Segue aí o mesmo esquema, tá? Agora, vamos multiplicar pelo segundo, né? Mais com menos, né? Você já sabe que vai dar menos. Então, coloca aí já o sinal.
Vamos usar aqui outra cor. 5 vezes 4. 20. Tá? X ao quadrado vezes x elevado ao cubo. Beleza? Vamos fazer só que não acabou ainda, né? O y está sozinho. E aqui não tem ninguém para multiplicar. Então a gente repete ele. Beleza? Ele está aqui, ele não está no segundo, ele está aqui. Ele não está aqui. Então você repete. Tá? Vamos multiplicar pelo segundo. Ih, pastor, tá ficando baralhado isso. Volta o vídeo que você entende. Tá? Vamos pegar ele mesmo e multiplicar pelo segundo. Multiplica pelos coeficientes numéricos. Mais com mais, dá mais. Beleza? 5 vezes 2, 10. X ao quadrado vezes x. X elevado a 3. Y elevado à quarta potência. Vezes y ao quadrado. Y elevado a 6. Só que sinal de mais não tem, desculpa, tá? Às vezes eu me empolgo. Pronto. Temos aí o resultado da equação, tá? Multiplicação de um monômio por um polinômio. Então, basta você organizar o primeiro monômio, tá? Deixa eu botar ele aqui de forma limpa. Esse que está em sinal positivo, né? Pelos demais monômios que estão compondo o polinômio. Tá? Multiplica por esse. Você pode organizar essa multiplicação, né? Se quisesse colocar separadinho, tá? Você não ficar perdido, você pode também colocar separado. E assim você fazer a sua multiplicação. Tudo bem? Vamos resolver aqui separado só para... Aí vai montando do lado aqui, né, o resultado. A gente monta aqui do lado. Vamos resolver separado, se fica mais limpo, né? 5 vezes 3, 15. Né? X ao quadrado vezes x. X elevado a 3. Y elevado ao cubo vezes y elevado à quarta potência. Né? Agora vamos multiplicar esse por esse. Vou colocar aqui separado aqui. Isso aqui é menos, né? Beleza? Deixa eu pegar esse sinal de menos, colocar ele lá de fora. Pode fazer isso, tá? E aqui está multiplicando, só para que a gente possa obedecer a questão dos sinais, tá? Então, mais 5 vezes menos 4, você vai dar menos, né? Vai dar menos. O y está sozinho, não tem ninguém para multiplicar. Eu apenas repito. Beleza? Bom, só um momentinho aqui.
poderia, se quisesse, organizar, né? Organizar a sua multiplicação para que, de forma que você não se confunda, né? Então, como alguns já têm experiência, pode multiplicar direto usando aí a tática da distributiva, né? Mas nem todos estão habituados. Ninguém resolve polinômio todo dia. Então, você pode organizar, já que você vai multiplicar ele por cada um dos termos, você pode fazer em separado. Coloca aqui o 3xy, só ele, tá bom? E faz a multiplicação em separado aqui, vai montando o polinômio aqui do lado, tá bom? Vai montando aqui o que você for achando do lado. Então, 5 vezes 3, 15. X ao quadrado vezes x. X elevado à terceira potência. Y elevado à quarta potência vezes y elevado a 1. Vai dar y elevado a 5. Agora vamos multiplicar pelo segundo. A gente repete aqui. Só que o segundo tem um sinal de menos. Não pode esquecer esse sinal de menos. Tá? Então aqui é mais com menos dá menos. Coloca ali. Tá? 5 vezes 20, 5 vezes 4, 20. X. Y. Não tem do outro lado. Então eu só repito ele. E vamos fazer com o último termo aqui. Cinco vezes 2 vai dar mais 10. X elevado a 3. Y elevado a 6. Perfeito? Muito bom, né? Vamos prosseguir. Bom, se você tem uma multiplicação entre polinômios, você pode fazer dessa forma, né? Que vai ser muito trabalhosa, usar aí a tática da associativa. Ou você pode armar, dessa forma bem simplificada, tá? Armar verticalmente em parcelas daquela forma que estávamos fazendo lá com a adição. E é claro que tudo isso vem para simplificar, né? Uma coisa que não está explicada aqui nessa colocação é que você tem que organizar os termos em ordem decrescente de potências, tá? Por exemplo, se esse termo estivesse ao contrário, se ele estivesse assim, a menos 3x mais x ao quadrado mais 9, você teria que organizar em ordem de potência, né? Então, esse x ao quadrado viria para frente, menos 3x viria logo depois, tá? Mais 9. É por isso que a equação do segundo grau sempre vem nessa estrutura, né? Está em ordem de potência, tá bom? Na multiplicação você tem que fazer isso. Aqui já está organizado na ordem, né?
Bom, eu acabei me lembrando de uma coisa que não expliquei lá na questão do grau, né? Quando falamos de equação de segundo grau, né, esse expoente representa aí o grau do polinômio, né? O termo com o maior expoente aí é o termo, a soma dos coeficientes literais, dos expoentes dos coeficientes literais, nos dar aí o grau do polinômio. E teve uma coisa que eu esqueci de falar em relação à equação, inclusive do segundo grau, em relação também aos polinômios, que, por exemplo, se você tiver um valor separado como esse aqui, vamos colocar esse mesmo aqui, estamos abrindo aqui um parênteses para explicar uma outra coisa, tá, gente? Já vamos multiplicar isso aqui, mas eu preciso explicar isso aqui para vocês, tá bom? Então, que nós temos aqui o menos 3x mais 9, na equação do segundo grau, e às vezes você nota, né, que na equação do segundo grau sempre o primeiro coeficiente literal está elevado a uma potência, né, superior, que é o 2, né, por isso que é segundo grau, 2, né, grau 2, né, e aqui vem o 1, e aqui não tem nada, né, que é um número, uma constante, um valor constante aí, sem coeficiente literal. Mas antes ele tinha, né? Antes desse polinômio ser assim, ele foi assim. Tudo bem? Em ordem decrescente. 2, 1, 0. Beleza? Como todo número elevado a zero é 1, ele sofreu uma transformação, terminando do jeito que a gente conhece. Tá? Esqueci de botar o sinal de mais. Tá? Então, esse número aqui, o x foi elevado a 0, virou 1. Né? Aí ficou 9 vezes 1, que dá 9. E a gente voltou assim. Conseguimos aí então essa estrutura aí, tá bom? Então, isso quer dizer que toda constante num polinômio, todo número que estiver sozinho antes, ele foi assim, tá? Se alguém perguntar o grau desse termo, você tem que falar que o grau é o quê? 0. Tudo bem, gente? Isso cai em prova, tá? Qual o grau, né? Vamos supor que um indivíduo coloca lá um polinômio assim. Tá? Ele vai perguntar qual o grau do terceiro termo do seguinte polinômio. Você tem que falar que o grau é 0, tá bom? Que antes dele ser assim, ele possui um x que foi elevado a 0. Beleza? Bom, está explicado. Abrimos aqui um parêntese para explicar isso, que não tínhamos explicado lá na frente. E agora a gente continua aqui na multiplicação. Tá? Organizamos aqui em ordem decrescente de potência, né? O x aqui é 1, fica na frente, tá? Por convenção matemática, se você tem uma soma, né, com letra, coloca sempre a letra na frente. Beleza? E vamos aqui multiplicar. Como vamos proceder aqui na multiplicação entre polinômios? Né? Vamos primeiramente pegar... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. A gente pega aqui, na segunda parcela, o menos x, né? O primeiro termo. Né? O primeiro termo aqui, da esquerda para a direita. E a gente multiplica pelo último termo do polinômio. Beleza? Isso vai dar menos 9x. E assim a gente prossegue na multiplicação. Menos x vezes menos 3x mais 3x ao quadrado. Menos x vezes mais x ao quadrado
menos com mais vai dar menos. Então vamos colocar aqui x elevado à terceira potência. Tá bom? Terminou? Não, não terminou. Agora a gente vai pegar o 3 e multiplicar pelo pessoal de cima. E na hora que eu colocar aqui embaixo, eu vou deixar um espaço. Eu vou criar um espaço aqui em cima, tá? O resultado da multiplicação eu vou colocar ele recuado aqui. Beleza? Então, mais 3 vezes 9, 27. Mais 27 no caso, né? Mais 27. Mais 3 vezes menos 3x menos 9x. Beleza? Mais 3 vezes x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Aqui ficou sobrando, é assim mesmo. E vou somar tudo isso aqui, tá? Somar verticalmente. 27 não tem ninguém para somar, coloco ele aqui. Mais 27. Beleza? Devo 9x, devo 9x, devo 18x. Tenho 3x ao quadrado, tenho 3x ao quadrado, tenho 6x ao quadrado. Aqui não tem ninguém para calcular, repete. Tá? Esqueci de botar o sinal de mais aqui, mas está tudo certinho. Beleza? É assim que a gente procede a multiplicação entre polinômios. Você tem que se acostumar a fazer dessa forma, porque depois vem a divisão de polinômios, e é dessa forma que ela acontece. Se você tem uma divisão de monômios, vamos agora para a divisão, vamos começar com os polinômios. Vou botar branco. A divisão, tá? Você tem 24x elevado a 4, y elevado ao quadrado, z elevado à terceira potência. Isso tudo dividido por menos 3x elevado à terceira potência, y elevado à quarta potência, e o z vamos deixar elevado a 1 aí, vamos deixar esse z aí, tá? Como é que você vai dividir isso? Ora, basta você organizar isso, sabe, em fatores. Então, fator numérico em cima combina com o fator numérico embaixo. Vou colocar, deixa eu colocar do jeito que está, tá? Separando em fatores. X baixo, então esse com esse, vezes esse com esse. Aqui é uma multiplicação, tá? Sinal de multiplicação. E agora esse com esse. Muito bem. E agora eu faço a divisão independentemente, né? 24 dividido por menos 3 dá menos 8. Mais com menos, menos, tá? Vezes x elevado à quarta potência dividido por x elevado à terceira potência. Na divisão de potências, as bases são iguais, então eu repito e subtraio os expoentes. 4 menos 3 vai dar 1. 1 aqui eu não preciso colocar, então deixa assim, tá? Vezes, vamos para o y. Opa, as bases são iguais, repito, e subtraio os expoentes. 2 menos 4 dá menos 2. Vezes, bases iguais, repito, subtraio os expoentes. Aqui tem 1, que a gente costuma não colocar. 3 menos 1, 2. Terminou? Não. Isso aqui tem que ser invertido, né? Vamos colocar aqui do lado, aqui, que a gente viu isso na propriedade
das potências, né? Que quando está assim, né? Tem um aqui embaixo, você inverte e coloca o expoente positivo. Isso vai ser igual a 1 elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado, e isso vai ser igual a 1 sobre y elevado ao quadrado. Beleza? Então a gente já sabe que o resultado disso aqui é 1 sobre y elevado ao quadrado. Vamos repetir tudo? Pronto. Agora a gente multiplica todo mundo direto. Beleza? Multipliquei todo mundo aqui. Embaixo também, né? 1 vezes 1 vezes y ao quadrado, tá? Então é dessa forma que você faz aí a divisão, né? A divisão de um monômio por um monômio, tá? Se não entendeu, você volta ao vídeo, tá? E faça aí a divisão de monômios. A divisão de polinômio já é um pouquinho complicada, porque você vai usar as propriedades, todas as propriedades que existem praticamente, né? Você vai usar a questão dos termos semelhantes, subtração, vai usar as propriedades da potenciação para resolver a divisão de polinômios, que é diferente da de monômio, tá? Deixa eu apagar aqui. Enquanto isso, antes desse último exemplo, dê pausa no vídeo aí, tome um café, tá bom? Manda um zap para a namorada ou para o namorado, dá um beijo no seu esposo se você é casado. Depois você volta com mais ânimo para prestar atenção nisso aqui, tá bom? Na divisão de um polinômio pelo outro, você tem que primeiramente verificar se os polinômios estão em ordem decrescente de potência, tá? Então vamos ver aqui. Será que o programa vai deixar eu ver? Vamos aqui tentar fazer isso aqui. Eu tô vendo aqui que o 2x elevado à quarta potência está aqui como segundo termo. Tá vendo aqui? Tá tudo fora da ordem aqui, nesse primeiro. Então tem que botar em ordem decrescente de potência. Vamos colocar x elevado a 4, 3x elevado ao cubo. Depois vem aquele x ao quadrado ali. Depois vem o nosso x aqui elevado a 1. E a gente coloca o x elevado a 0, que foi embora, né? E fica só o menos 2, a nossa constante. Dividido pelo nosso polinômio exemplar, já está dentro da ordem de potência, bem bonito. Inclusive o x elevado a 0 também, que foi embora. Muito bem, temos aí. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o primeiro monômio aqui do dividendo e dividir aqui pelo polinômio, pelo primeiro termo, pelo primeiro monômio do polinômio divisor, tá? Pega um com o outro e faz a divisão, né? Vou fazer aqui no cantinho. Vou fazer aqui no cantinho. 2 aqui no cantinho, aqui mesmo. Tá? A gente dividir, tem um aqui, né? 2 dividido por 1, 2. Divisão de potência repete a base, porque são iguais, subtrai-se os expoentes, 4 menos 2, 2. Então aqui está o nosso primeiro
monômio no quociente, tá? Colocamos ele ali, apagamos nosso rascunho e multiplicamos esse monômio por todos os monômios ali no divisor, tá? Pelos monômios que compõem o nosso polinômio divisor, tá? Isso vai ser igual a 2x elevado à quarta potência, né? 2 vezes 1, 2, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta potência. Vamos fazer com o outro. 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3. Estou com uma dificuldade aqui que está carregando o tablet. Eu não posso esbarrar aqui no cabo, então a mão está indo na outra ferramenta aqui. Vamos tentar colocar aqui. Tá? 2 vezes menos 3 ali deu menos 6. E agora eu vou pegar o x ao quadrado e multiplicar pelo x do menos 3. Vai dar x elevado à terceira potência, né? Vamos fazer com o próximo. 2x ao quadrado vezes 2 dá mais 4x ao quadrado. Tá bom? O menos x, menos 2 que está ali sobrando, a gente deixa ele ali por enquanto. Porque agora a gente vai fazer a subtração dessa galera aqui. Beleza? Vamos fazer a subtração. E a gente tem que colocar o nosso sinal de mais. Sim, esse sinal é um sinal regente. Logo, ele vai trocar os sinais do nosso polinômio. De todos os monômios que formam aí esse polinômio. Esse sinal regente vai trocar. Então, onde eu vejo ali, aqui ó, mais 2x elevado à quarta potência, eu estou vendo o que ali? Menos 2x elevado à quarta potência. Onde eu vejo aqui menos 6x elevado ao cubo, eu estou vendo mais 6x elevado ao cubo. E assim a mesma coisa aqui, vai virar menos 4x elevado ao quadrado, tá bom? Por causa do sinal que está ali mudando. Então a gente vai fazer isso de forma mental, tá? Então, devo x elevado à quarta potência. Devo não, desculpa, eu tenho aqui nesse caso, né? Tenho x elevado à quarta potência, tenho 2x elevado à quarta potência, devo 2x elevado à quarta potência, não tenho nada. Às vezes a gente se atrapalha, né? Mas, gente, eu não vou cortar. Vai continuar assim e tá indo certinho, né? O menos aqui vai mudar ali o sinal do menos 6x ao cubo, vai ficar mais 6x ao cubo. Então, lá em cima, devo 3x ao cubo, tenho 6x ao cubo, logo eu tenho 3x ao cubo. Perfeito? Vamos fazer com o outro lá. Tenho x ao quadrado, o sinal vai mudar de mais 4x ao quadrado para menos 4x ao quadrado. Então, tenho x ao quadrado, devo 4x ao quadrado, devo 4x ao quadrado, então eu devo 3x ao quadrado, ou seja, mais x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá isso aqui. Continuando, né? Bom, continuando para onde? Já acabou ali os termos de dividir. Agora sim repito aqueles que sobraram ali. Tá bom? E agora nós temos aqui um novo polinômio, né? Um novo polinômio de grau aí 3, tá certo? E a gente vai continuar, repetir todo o processo, né? Continuar na divisão, tá? Vamos fazer aqui no cantinho. Vai ser 3x elevado ao cubo dividido pelo primeiro monômio do termo divisor, tá? Voltando, eu não quero aquele círculo ali, para não atrapalhar. Pronto, 3 dividido por 1, que está invisível aqui, vai dar 3. Divisão de potência, repete a base, subtrai seus expoentes, 3 menos 2, 1, a gente não precisa colocar 1 aqui em cima. E vai ficar aqui mais 3x
Apagar o rascunho. A gente está repetindo todo o processo. Vamos multiplicar o 3x por x ao quadrado. Isso vai dar 3x elevado à terceira potência mais x mais 3x vezes menos 3x, né? Já sei que vai dar menos 9x ao quadrado, 3x vezes 2 mais 6x. E a galerinha ali em cima continua sozinha, né? Não é essa galerinha não, é só o menos 2, né, que vai continuar sozinho. X eu já bati ele aqui. Esse cara aqui vai ficar sozinho, por enquanto, né? Então ele não vai entrar aqui na subtração que eu vou fazer agora, tá? Coloca aqui o sinal, vai reger todo mundo, vai articular a inversão dos sinais aqui do meu polinômio. Então, onde é mais, vou ver menos, e onde é menos, vou ver mais, né? Então aqui tenho, né? Tenho 3x ao cubo, né? Deixa eu usar outra cor aqui, que aí eu faço um rabisco já. Tenho 3x ao cubo, né? Devo 3x ao cubo, tenho nada. Devo 3x ao quadrado, tenho 9x ao quadrado, então eu tenho 6x ao quadrado, tenho x, devo 6x, devo 5x, e agora sim eu abaixo aqui o solitário aqui, tá certo? Dá para dividir ainda, né? Dá para dividir ainda, vamos voltar aqui a cor. Dá para dividir ainda, tá? Enquanto, quando é que dá para dividir? Por que dá para dividir, né? Porque os expoentes, o expoente aqui, o resultado da divisão de 6x por x ao quadrado, não vai dar o quê? Número negativo, né? Não vai dar número negativo. Quando der número negativo, eu encerro aqui a divisão e o polinômio ou binômio, o polinômio em si, que sobrar aqui vai ser o nosso resto na conta, tá? Então vamos continuar aqui. Se você não está entendendo a questão da divisão, volta do início que você vai entender, tá? Esse é o nosso valor que vamos proceder aí à divisão, tá? Então vamos lá, 6x ao quadrado dividido pelo primeiro termo lá, tá? X ao quadrado, né? 6 dividido por 1 que está aqui vai dar 6. Repete a base, né? E subtrai-se os expoentes. 2 menos 2 é igual a 0. Tá? Opa, já estamos no limite do zero, né? Vai ficar 6 vezes 1. Isso fica 6, tá? Então, 6x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 6. Mais 6, né? Melhor dizendo. Vamos apagar nosso rascunho e vamos fazer a multiplicação. 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado, 6 vezes menos 3x, menos 18x, 6 vezes 2, 12. Beleza? E agora procedemos da mesma forma. A gente vai ter que colocar o sinal de menos aqui, né? E vamos mudar o sinal que está ali dentro. Vou colorir igual o show da Xuxa. Fica legal, né? Então aqui, ó, vira menos, vira mais, aqui vira menos. Tá bom? Fiz meu rabisco aqui, aqui eu corto, né? Tenho 6x ao quadrado, devo ele mesmo, corto, não tenho nada, né? Aqui eu devo 5x, tenho
18x, então eu tenho 13x, tá? Devo 2, devo 12, lascou-se, devo 14, beleza? Bom, não tem ninguém para baixar, né? O menos 2 ali já baixei, já foi, já calculado. E sobrou esse 13x menos 14, que a gente não pode continuar com a divisão, porque na hora que você for dividir o 13x por x ao quadrado, né, tem um aqui, vai dar 13, e temos um aqui. Na hora que você dividir, vai repetir a base, né, e subtrair os expoentes. 1 menos 2 é igual a menos 1. Então vai ficar isso aqui. Expoente negativo não pode. Até o zero que podemos ir, tá? Então não pode. Logo, esse 13x menos 14 é o nosso resto. E esse aqui é o nosso quociente, né? Só que quando a gente representar o final da nossa conta, a gente tem que fazer o que a gente faz numa soma comum. Por exemplo, numa divisão comum. Você tem 10 dividido por 3, por exemplo. Você divide 10 por 3, vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Né? Aí você tem que representar essa divisão aqui fora desse esquema aqui que você usou. Então você vai pegar a parte inteira, 3, e vai somar com a parte pendente, que é 1 sobre 3. 1 dividido por 3, que não se efetuou a divisão, a gente representa ele através de fração, então fica 1/3, tá? Então aqui está a representação final, quando você faz aí uma divisão que sobra resto. Nesse caso aqui, sobrou resto de polinômio. Então a gente precisa fazer essa representação, né? Basta você pegar aqui o quociente, a mesma coisa, né? O 2x ao quadrado, mais 3x, né? Que é o resultado aí, a parte inteira da divisão polinomial, né? E você vai pegar o que ficou pendente, né? Esse 13x, né? 13x menos 14, vai colocar ele na forma de fração com o polinômio divisor, né? Vai colocar aqui entre parênteses, né? Vou colocar um sinal de mais e vai colocar aqui o polinômio aqui, que é o resto. Vamos tentar colocar aqui, não sei se vai caber. 13x menos 14. 13x menos 14 sobre o nosso resultado, né? Nosso quociente lá, né? Soma com o quê? Pode colocar assim, ó, entre parênteses, vai ficar mais bonito, né? Ou não precisa não, entre parênteses não, tá? O resto que ficou pendente de divisão, tá? Mais o polinômio divisor. Então, essa é a resposta final. Pastor, poderá dar zero no final? Poderá. Inclusive uma questão da Marinha que a gente resolveu aqui, deu zero no final, tá? Poderá você chegar, por exemplo, num valor que seja igual a este polinômio divisor, né? A divisão, claro, final vai dar 1, né? E o de resto vai dar zero, tá? Pode sim. Né? Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, nós tivemos aqui essa sobra, esse resto, tá bom? Então, essa é a parte da divisão de polinômios, tá? Nós vamos resolver exercícios, né? Sábado que vem vamos resolver exercícios. Se você não entendeu, volta o vídeo, tá? Se tivermos tempo,
eu vou resolver alguns exercícios com vocês disso aí, de divisão de polinômio, tá? Mas a tática é essa, tá bom? Bom, eu posso até colocar um polinômio aqui para você dividir, para você tentar fazer o processo. Mas faça com esse que eu já fiz. Tenta fazer com esse. E o resultado tem que dar esse aí que eu coloquei. Tá bom? Tenta fazer com esse mesmo, que você já tem já o acompanhamento. Beleza, gente? Tenta fazer com esse mesmo. Então, o final, né? Ficou nesse esquema aqui. Dividendo, divisor é igual a quociente mais resto divisor. A anotação final, isso que eu fiz aqui, tá? Bom, queridos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.